Olá, gente. Hoje é 6 de maio, Dia Nacional da Matemática, e preparei esse materialzinho para que a gente possa interagir um pouco mais e discutir um pouco sobre a matemática. Bom, eu trouxe aqui um desafio para a gente. Nesse desafio, a gente vai refletir sobre o seguinte: o pensamento matemático, que é o que mais importa para a gente no desenvolver, né, na escola, por mais que a gente pense que não, o objetivo do professor em trazer problemas e criar problemas é que você desenvolva suas habilidades em resolver problemas. E esses problemas estão presentes diariamente no seu cotidiano. Vamos observar o seguinte: a aritmética, que é as contas que a gente faz, seja com a tabuada, a multiplicação, enfim, elas são consequências de um pensamento matemático que é todo baseado em lógica e recheado de filosofia. Pode querer pensar que não, mas os grandes matemáticos e os primeiros matemáticos que surgiram, eles também eram filósofos. Coincidência? Com certeza que não. Então, a matemática é a arte de resolver problemas. Então vamos começar a pensar em como é que a gente vai resolver os problemas com o pensamento matemático. Primeiro desafio, esse é um dos 5 que eu pretendo postar, e ele diz o seguinte: no terminal rodoviário de Camaçari, há ônibus com destino a São Sebastião do Passé e Aracaju. O ônibus para São Sebastião do Passé sai da rodoviária de 4 em 4 horas para fazer seu trajeto, enquanto o ônibus para Aracaju parte da rodoviária de 6 em 6 horas. Se a rodoviária funcionar 24 horas por dia e os 2 ônibus partissem da rodoviária meio-dia, em quantas horas eles estariam saindo juntos da rodoviária novamente? Bom, esse é um momento em que você dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho sobre o problema e depois retorna para a gente discutir juntos, beleza? Bom, eu acredito que você já fez isso e retornou. Vamos aqui separar essas informações que são trazidas pelo desafio. A primeira informação é: para São Sebastião do Passé, o ônibus sai de 4 em 4 horas. É isso que vai importar para a gente. Já para Aracaju, o ônibus sai de 6 em 6 horas. Então, isso também é o que vai contar. O que a questão pede para a gente? Ela pede para a gente determinar quando vai acontecer novamente esse fenômeno deles saírem juntos, sendo que o tempo de saída e de chegada de cada um é diferente. O que a gente vai estar fazendo com isso? Separei aqui, novamente, em tamanho reduzido, e preparei para a gente uma reta numérica. Olha só que bacana. Nessa reta numérica, eu coloquei os múltiplos de 4 em azul e os múltiplos de 6 em amarelo. Pera ainda. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 4, 12. Por que o 12 não está em azul? Observe que o 12 ele não é unicamente múltiplo de 4. Ele é múltiplo de 6 também. Então, 1 vezes 6, 6. Ele está em amarelo. 2 vezes 6, 12. Mas o 12 também não está em amarelo, mesmo sendo múltiplo de 6. Isso porque eu fiz um jogo aqui com as cores primárias. Quando a gente funde o azul com o amarelo, a gente obtém o verde. Portanto, o 12 é múltiplo deles dois e é verde. Nesse caso, a gente consegue perceber que o ônibus que sai de 4 em 4 horas e o outro que sai de 6 em 6 horas vão voltar os dois, sair juntos novamente, depois de 12 horas, porque é o múltiplo entre eles. Engraçado, eu acho que no 6º ano vocês já ouviram falar sobre isso. Não, não acho não, tenho certeza. No 6º ano vocês estudaram sobre o MMC e MDC, que é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é aprendido como uma forma de fatoração de números, uma regrazinha que o pessoal usa para denominadores de frações e muitas vezes não refletem o que é que a fração vem a querer dizer, o que é que o mínimo múltiplo comum vem querer dizer e as aplicações que ele tem no nosso dia a dia. Então isso é um problema que muita gente pode ter parado para pensar muito, muita gente pode ter chegado ao resultado de forma muito óbvia, até porque é um desafio muito fácil, e muita gente pode ter pensado que pelo tamanho do enunciado era algo gigante e talvez nem tenha tentado. Mas o que acontece é, eles voltaram a sair juntos depois de 12 horas. Esse esqueminha
Eu fiz para vocês pensando em fazê-los visualizar o que eu estou falando. Porém, se a gente fosse se atentar ao que o MMC diz, a gente só ia fatorar esses dois números e determinar o mínimo múltiplo comum. É muito mais simples. Observe que se a gente está tratando de uma reta numérica, considerando números pequenos, como 4 e 6, e a gente chegou em um mínimo múltiplo comum, que é 12, imagine a gente determinar o mínimo múltiplo comum entre as voltas do planeta em torno do Sol, que são 365 dias, e as voltas da Lua em torno da Terra. Nossa, isso aí ia dar um número muito grande, e acredite, não ia ter reta numérica, nem caderno que desse conta, nem mão que desse conta, a gente ia cansar muito. Então, a ideia é, estamos trazendo o pensamento matemático para trazer sentido àquilo que você já é acostumado a fazer. Tenho certeza que nenhuma dessas contas aqui é difícil para você, porém a aplicação ela é importante. Então a gente tem ali o 4 e o 6. Os dois são divisíveis por 2. Então, dividindo, obtemos ali o 2 e o 3. Bom, o 2 ele é divisível ainda por 2, o 3 não. Então a gente divide, obtemos um 1, então zeramos o 4 ali já, né? Não tem mais para onde ele dividir. O 1 é o menor número natural que pode ter. E tem um 3, então a gente vai dividir agora por 3. Temos 1 e 1. Acabou a nossa fatoração. Vamos multiplicar agora esses fatores que nós encontramos. 12. De forma mais simples, a gente encontra esse mínimo múltiplo comum, que é o 12. Então, pegando novamente aquele desafio, aquele exemplo que eu falei agora há pouco sobre a volta da Terra em torno do Sol e a da Lua em torno da Terra, e se a gente fosse fazer o cálculo para ver que momento é que eles iam estar alinhados juntos novamente, e olha que tem muita gente que estuda isso. Bom, seria da mesma forma, seria de coisa simples, claro que com aplicações enormes que eu inclusive desconheço. Mas, no que tange a matemática, a gente tem aqui esse lembrete, essa reflexão. Mínimo múltiplo comum, assunto simples e que é muito usual e que resolve esse desafio e tantos outros e que vocês têm aí a vontade para poder usar. Basta a gente pensar um pouquinho, refletir um pouco mais, porque a nossa vida está cheia de matemática. Feliz 6 de maio para vocês. Um bom dia nacional da matemática. Obrigado, gente.